Muito bom dia, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Simples e Campeiro. Não sei qual horário que você está acessando o YouTube. Aqui já está à noite, pessoal. Olha só. Fundinho lá, o sol já se pôs, né? E a gente vai falar com um homem muito importante que mora no centro de Quitandinha, Paraná, pessoal. Ele mora no centro de Quitandinha, Paraná. E a gente vai falar um pouquinho com ele. Lembrando que no canal Simples e Campeiro, a gente fala com o pessoal da cidade, o pessoal do interior, né? Para você ainda que não acessou o canal, assista os vídeos até o final, né? Dá seu comentário, dá seu like, compartilha, né? E olha só, gente, tá aqui. Olha só que bonito, ó. Cheio de verde, natureza. Olha só, vamos ver se achamos esse homem em casa, hein? Ô, de casa! Olha só que lindas folagens da homem aqui, ó. Licença. Vê se achamos. Opa! Olá, Tudo Marcelo. bem? Como é que tá Tudo você? jóia, beleza? Tudo jóia? Seja bem-vindo aqui na nossa Olha só a residência. satisfação aí conversar com você. E Vamos vamos lá então. passando aqui. Olha só. Conta pro pessoal então do canal qual que é o teu nome completo. Ataliba do Prado Andrade. Olha só, mais conhecido como Ataliba de Andrade. Ataliba de Andrade, né, pessoal? Isso. Bem popular nas redes sociais, no YouTube, na comunidade, enfim, na cidade inteira. É um homem assim que faz história por onde ele passa, né? Ele divulga aí o seu trabalho, que aí a gente vai falar um pouquinho do trabalho aqui do seu Ataliba, né? Mas mata uma curiosidade para nós. A gente tinha conversado até há tempos atrás, né? Onde que você nasceu, Taliba? Eu sou natural da cidade de Alegrete, né? Que é a terceira capital farroupilha, a cidade de Mário Quintana e a cidade onde acontece um dos maiores desfiles de cavalariano da Semana Farroupilha em Alegrete. Então, nós gaúchos, né? Temos aquela coisa assim de ter o regozijo pela nossa cultura. Então, eu sou da cidade de Alegrete, nascido e me criado lá. Cria do Alegrete, como dizem, né? Olha só, gente, que interessante, né? Povo gaúcho, um abraço a todos os inscritos do canal aí do Rio Grande do Sul, né? E lembrando que a cidade é de Alegrete, o que é a economia assim predominante da cidade de Alegrete lá? Agricultura, fazendas, né? E uma renda muito parecida assim com o estilo de Quitandinha. Uma das coisas assim que eu achei bem assim aconchegante quando eu cheguei aqui, que aqui tem a cultura muito forte gaúcha aqui, né? Uhum. Aqui em Quitandinha, essa região aqui do Paraná é muito forte, principalmente assim na parte da cultura, da música, né? E é muito parecida. A Alegrete, a economia dela é baseada, né? Na plantação de arroz, né? Fazendas, né? E muitos engenhos, né? E universidade, né? Alegrete é uma cidade universitária e tem muito quartéis também. Depois de Porto Alegre e Santa Maria, maior QG de quartéis do Rio Grande do Sul é em Alegrete, por ser uma cidade fronteiriça, né? Então, uma cidade assim muito gostosa de viver lá. Olha só que traz consigo uma herança farroupilha, né? Que teve vários assim conflitos, né? Na cidade, né? E isso, vamos ver lá, Bento Gonçalves, Honório Lemes, toda aquela história é muito forte, isso enraizada lá na cidade de Alegrete, né? Então ela tem uma história muito forte no Rio Grande do Sul, né? E conta pra nós como se chamava o seu pai. O meu pai era um tropeiro, né? Meu pai era tropeiro, muito conhecido em Alegrete, né? Muito assim honrado, né? O nome do meu pai era Alcibiades Ferreira de Andrade, mas desde criança todo mundo conhecia ele como Tio Bica, né? Olha só, tio Bica. Tio Bica, né? Desde criança ele tinha esse apelido e ele era o Tio Bica, o tropeiro de Alegrete. E sabe, Marcelo, uma coisa assim que agora você tocou num ponto assim que me traz muitas recordações. Tem aquela música, né, do Teixeirinha, né, Tropeiro Velho. Aham. O meu pai, ele foi afetado pela enfermidade, um câncer no esôfago. Muito interessante essa história. E nesse período que ele estava, que ele fez várias cirurgias, um dia ele chegou e pediu para nós assim, meu filho, falou para o doutor que tratava ele, o doutor Dauro Mota, um cara assim apaixonado pelo tradicionalismo e sempre desfilava no dia da Semana Olha Farroupilha. só, abraço, doutor da areia. Dauro Mota. Aí ele chegou e disse assim, minha filha, eu quero fazer uma tropiada. A gente sabia que ele não ia aguentar a tropiada. Uhum. E eu lembro assim, nós tínhamos um cavalo baio, que ele tinha o baio, né? O Aham. Mineiro, o nome desse cavalo. E aí o doutor falou, olha, se ele fazer a tropiada, ele não vai aguentar. Mas era o sonho do pai, né? De Uhum. terminar a jornada dele. E aí a gente entrou em consenso com a família, o pai foi fazer a tropiada dele, levou Olha o gado, só, gente. tudo. Só que ele não aguentou voltar. Aí eu lembro Puxa que vida. que ele foi levar a tropa, trouxe ele de carro para casa, né? Mas ele conseguiu entregar o gado, tudo. E foi a última tropeada do pai. Depois, num período dos mais à frente,
o meu pai venha falecer. Mas cada vez que eu ouço aquela música, né? Tropeiro Velho com Teixeirinho ou com os Fagundes, né? Me Aham. traz essa lembrança da última tropeada do meu pai, né? Que era um desejo que ele tinha. Quem se criou no lombo de um cavalo sabe que o animal ele é mais que assim uma ferramenta de transporte. Ele faz parte da família, faz parte da sua história e da sua vida, né? Porque o animal, o cavalo principalmente, ele é um animal muito sensitivo e ele obedece aos comandos do dono, né? E se ele conhece o dono, não precisa nem de rédea, não precisa nem de freio, né? E Marcelo, tem pessoas que olham assim, né? Nós tivemos um privilégio, né? A gente se criou na cultura gaúcha, né? E eu tenho um período, até meus 15 anos, a gente tropeava com o pai. Meus irmãos tropeavam com o pai. Eu tive a oportunidade de ter algumas tropeadas com o pai, não aquelas tropeadas como ele fazia, de 5, 6 dias, mas tropeada curta, às vezes de 3, 4 dias. Eu ia fazer com ele. Então a gente se criou no lombo do cavalo, quando era adolescente, quando era jovem, né? E isso traz grande recordação para a gente, né? Então, é uma coisa assim que ainda traz uma afago. E às vezes as pessoas, até um amigo meu aqui de Quitandinha, um período atrás, ele tinha ganhado uns cavalos da apreensão da Polícia Federal, e ele disse assim, Taliba, eu ganhei uns cavalos, mas me cobraram caro para ferrar os cavalos. Eu digo, mas fulano, deixa que eu vou lá, me arrumo uma grosa, vou Olha lá só! e ferro os cavalos para ti, né? E ele, o quê? Você sempre anda de gravata, bem arrumado, você já sabe ferrar? Claro! Nosso pai nos ensinou, nós fazíamos isso quando era adolescente, né? Fui lá no dia lá, com ele, né? Uma boa grosa que eu pedi que ele Aham. arrumasse, ferramos os cavalos dele, ele ficou impressionado. Por isso que é importante, tudo aquilo que a gente aprende na vida, um dia pode ser útil para o nosso próximo, né? Então, Sim, e o mais bonito ainda que o Taliba acabou de mencionar, que ele não esqueceu aí da sua essência, né? Da sua raiz, de onde ele veio. Então, o ser humano ele deve sempre lembrar da onde ele veio para saber aonde ele está e até para onde ele vai, né? Marcelo, isso você falou que a essência a gente não pode se perder na vida, né? Uhum, Em palestras, em treinamentos e até mesmo alguns currículos e alguns momentos da minha vida, uma das primeiras coisas que eu colocava ali, né, que eu era filho de um tropeiro, sabe? Isso para mim assim é um regozijo, é uhum, uma honra porque o nosso pai nos criou, né? Na carroça, buscando laranja, né? Buscando melancia para vender na cidade, naquele tempo que vendia laranja, né? Olha a laranja bonita, né? uhum. E tropeando para que pudesse nos dar o que nós somos hoje. Então, é um grande regozijo que eu tenho em relação ao meu pai sobre isso. Então, de valorizar as coisas simples da vida, né? E até hoje, quando eu vou em lugares, quando eu vou em Alegrete também, eu tenho uma grande gratidão de saber que eu sou filho do tio Bica. É uma honra Olha para mim, só. né? Porque meu pai sempre pedia para nós uma coisa muito importante: nunca vocês desonrem o nome da nossa família. Então, para Aham, nós, a gente foi criar nessa cultura, né? De honrar o nome da família. E até hoje a gente procura preservar isso, né? uhum. Sempre trazer, enaltecer da onde a gente vem, a origem da gente, né? E quantos irmãos que fizeram na casa do seu pai? Hoje nós somos eu, a Yara, a Jussara e o Egídio. Hoje nós somos 4 irmãos, né? 2 Uhum, falecidos, né? Então uhum, hoje tem 2 falecidos. E uma coisa muito interessante, né? Nós irmãos, tem um irmão meu, Marcelo, se você conhecer ele, você ia se encantar. Ele vive a cultura rio-grandense, uhum. sabe? Aquele que dança mesmo, Sempre sabe? piochada. Sempre piochado, né? Sempre piochado, envolvido em rodeio. E eu sempre digo assim que ele, sim, aquele vive a cultura gaúcha, né? Então é uma honra para nós, né, ter. E na época, quando nós tínhamos um piquete em Alegrete, que levava o nome do tio Bica, a Uhum. minha irmã era coordenadora das invernadas de dança, a minha sobrinha era instrutora da Olha invernada. só, gente, que Tinha fantástico. uma invernada de dança, um grupo tradicionalista, que é um GT, né? Grupo tradicionalista que era afiliado a um CTG. E a gente desfilava o pessoal na Semana Farroupilha. Então, a minha irmã que cuidava lá da invernada de dança do piquete, o tio Bica, né? Que levava o nome, porque nesse bairro, aonde eu nasci e me criei, meu pai foi um dos primeiros moradores. Ele fundou esse bairro. Um dos pioneiros, pessoal, veja Pioneiro. só. O nome desse bairro é Nova Brasília, né? Em Uhum. Alegrete, né? E um bairro assim que hoje a minha irmã tá com 60 anos, ela foi lá, tinha uns 3, 4. Esse bairro deve ter uns 56 anos, mais ou menos, né? Em Alegrete lá, onde eu fui, nasci e me criei, e aonde meu pai foi um dos primeiros moradores desse bairro em Alegrete, né? No bairro Nova Brasília.
Olha só, gente, olha que história fantástica, né? E conta pra mim qual é a recordação que você tinha, assim, do teu pai e da tua mãe. O que que eles faziam pra vocês comerem na época que vocês eram criança lá? Olha, em casa é aquela comida básica que a gente tinha, né? Um arroz, um feijão. Mas uma das coisas assim, que eu sempre lembro com assim, uma recordação muito interessante, o meu pai de manhã ele não comia coisa doce, né? Aham. Sempre tinha que ter lá um ovinho ou um mexido de feijão, que nós chamamos Olha só, mexido, né, de mexido de feijão, né? feijão. E a gente tinha um arroz, um feijãozinho, e era interessante, naquele tempo, os fazendeiros, que o pai fazia tropa, assim, eles doavam muita as partes que não era nobre do animal, né? Aham. Então, aquela comida que a gente tinha doado, assim, pelos fazendeiros, que para nós era uma carne maravilhosa, né? Uhum. Mas a gente foi criado assim com o básico da vida, um arroz, um feijão. No final de semana, Uhum. no final de semana tinha que ter a saladinha de maionese. Olha só. Isso aí não podia faltar. E uma coisa interessante que a gente grava na nossa mente, Marcelo, a gente era uma família muito simples Uhum. mesmo. Mas o meu pai colocava cevar uma galinha crioula, que a gente chamava, Ah, né? isso é coisa boa, é especial, né? Isso, aí o pai colocava lá e a mãe cevava para o meu aniversário, eu ganhava uma galinhazinha assada, né? Olha E só. uma salada de maionese de batata inglesa. E isso, o meu pai me ensinou que podia ser a família mais simples que fosse, mas tinha que comemorar seu aniversário. E até hoje eu tenho isso com meus filhos, com a minha família. Não importa, tem que ter alguma coisa para festejar, porque a vida é uma dádiva de Deus. E muitas vezes a gente não comemora, não para comemorar com as pessoas um bolinho. Se não tem bolinho, faz de farinha de milho, né? Faz alguma coisa especial naquele momento. Porque uma data tão especial, porque nós pedimos para vir à Terra e com as Verdade. pessoas que nós amamos. Então isso eu lembro muito do meu pai até hoje. A gente senta e comemora, e eu sempre digo, não deixe passar em branco seus aniversários, porque o meu pai não deixava, mesmo sendo uma simplicidade da nossa vida, né, Marcelo? Então você veja, pessoal, a felicidade ela é composta por pequenas coisas, pequenos gestos, né? E pequenos momentos que devem ser celebrados, como o próprio Ataliba falou. O aniversário, né? Com a família. Pode ser uma coisa simples, mas só pelo ato de você comemorar, de você celebrar, aquilo fica guardado na memória e escrito no teu livro da vida. Porque a gente não consegue apagar o que já foi escrito, né? Mas conseguimos escrever algo novo todos os dias, como o próprio Ataliba falou, né? É isso mesmo, Marcelo. E é muito bom estar morando aqui em Quitandinha. Eu me sinto em casa, né? Porque a gente foi colocado aqui, foi por Deus, né? Foi por Deus que a gente caiu aqui em Quitandinha. Tem sido uma experiência assim maravilhosa. Aqui é a mesma cultura do acolhimento do Rio Grande do Sul, principalmente da cidade. As pessoas são muito acolhedoras. Eu me encontrei aqui na cidade assim, uma cidade assim que tem muitas características da onde eu vim. O Olha pessoal de a só. valorização. Eu gosto muito quando tem a cavalgada aqui, né? Que a Aham. cidade fica com aquele movimento, a cultura gaúcha. E tem sido uma experiência muito boa, até mesmo porque a gente vem para quebrar alguns paradigmas, né? A gente vem aqui para mostrar para as pessoas muitas coisas que é possível dentro da cidade, né? Que muitas vezes a gente que está aqui não vê, mas que tem grande possibilidade. A cidade de Quitandinha, como hoje, a função do que eu estou, eu vejo assim que eu ando no interior, eu convivo com as pessoas. Essa cidade é linda, tem assim coisas assim linda na parte da natureza, do meio ambiente, é riquíssima essa cidade aqui de Quitandinha. Então tem sido um privilégio estar aqui e poder desfrutar dessa hospitalidade do povo daqui de Quitandinha, né? É muito bom morar aqui. Olha só, gente, coisa linda. E até, inclusive, a gente participou com a Taliba, né? De uma caminhada ecológica há alguns dias atrás aí, né? Que foi feita na comunidade do Salso, né? Isso, uma da comunidade que é muito interessante, porque é uma comunidade peculiar. No estado do Paraná, existe aproximadamente uns 40 faxinais. O que é um faxinal? São povos tradicionais que criam ainda os porcos, as vacas, sem cerca, sem porteira nessa comunidade, né? Então, esse faxinal aqui, fazia tempo que a gente queria trabalhar isso no município e mostrar para as pessoas de fora que vieram do outro estado
que ainda essa cultura de povos tradicionais, né, é muito Aham. gostosa. E foi uma das melhores caminhadas que nós tivemos, que só por dentro de mata fechada foi 4 quilômetros, né? Foi maravilhoso. Fantástico. As pessoas estão ali, você via ali as vacas soltas, os porcos, né, com os leitões, daqui um pouco os cabritos, ganso, pato, né? Isso nos reporta assim um pouco mais de ter um equilíbrio com a natureza. Isso, exatamente, você falou tudo, né? Nos dias de hoje, com a tecnologia, com o uso de celulares, aparelhos eletrônicos, né? Tudo é antecipado, tudo, né? Desde um boleto chega antecipado uma notícia, né? Coisa que antigamente não tinha isso daí. E tudo era orgânico antigamente, não só do alimento, mas a vida orgânica. O que seria a vida orgânica? Uma caminhada, andar a pé, contato com a natureza, com os animais, como o próprio Atlívio falou, né? E você prestar atenção na natureza, né? Nas coisas que Deus coloca para o ser humano desfrutar. E que se no dia a dia você não se desligar um pouco da tecnologia e ir para o mato, ir para o interior, você acaba não desfrutando de algo tão maravilhoso que o nosso bom Deus concede para o ser humano, né? Que é a natureza, né? Ou seja, pessoal, o chique da vida é você ser simples. E a simplicidade está em todo canto. E lembre-se, né, que o Filho de Deus, né, ele pregou sempre a simplicidade para você encontrar a felicidade. E sabe, Marcelo, uma das coisas que eu gostaria de deixar essa mensagem, eu acho que não existe acaso para Deus, tudo já está preparado. Eu tenho um outro olhar na vida, eu estou hoje com 53 anos, Olha, tá novo, hein? né? E quando eu nasci, eu tive um privilégio, né? Que eu fui agraciado com meningite, Uhum. meninococcus, a bacteriana, né? Aham. Naquela época em Alegrete, em 73, mais ou menos, uns 2 a 3 anos, nessa média, o médico pediu para que a minha mãe levasse eu para morrer em casa, para não Nossa contaminar as vida. outras pessoas no Olha só, hospital, né? gente. E naquele período, sabe como é que é mãe? Mãe nunca desiste dos filhos, né? Uhum. E eu lembro, assim, eu lembro a minha mãe e meus irmãos contam a história, né? Que eu tive que ficar uns 90 dias num quarto escuro para não pegar claridade, porque senão eu poderia morrer, porque a cabeça do meningite fica toda ela abertinha, como Aham. fosse aqui, como nós chamamos aqui, A fonte? no meio do cérebro, Aí eu ficava uns períodos lá. E a minha irmã, eu tenho uma irmã assim que para mim assim ela Segunda mãe. é um privilégio. Ela ficava comigo ali uns 90 dias, propensa a pegar a bactéria. Olha só. E eu fui, a minha mãe levava em tudo. Dizia que tinha um culto lá, a minha mãe levava. Dizia que tinha tal coisa lá, a minha mãe levava. E com o tempo a minha cabeça foi fechando, fechando, fechando. E eu consegui, né, sobreviver e cresci com algumas restrições por causa da própria enfermidade. Uhum. E eu lembro, assim, que através de tudo isso eu tive que vencer muitas coisas no aprendizado. As outras crianças aprendiam mais fácil, eu tinha dificuldade por causa que eu tinha tido essa enfermidade, tinha ficado sequelas, né? Uhum. E com os anos eu fui procurando vencer isso. Deus me deu a oportunidade de ter uma vida nova. Quando eu gostaria de passar para vocês assim, quanto é especial nós termos o amor pela vida, ter gratidão pelo tempo que a gente está aqui. E quando eu estava numa época lá pelos meus 28 anos, eu trabalhava de servente na construção civil, Olha só, gente. fazendo massa lá para o pedreiro, e eu levantei Serviço muito bruto mesmo, hein? bruto. Aí eu levantei a cabeça muito rápido, né? E Aham. faltou oxigênio, eu caí do 5º andar do prédio, né? Meu Deus, gente. Fiquei hospitalizado, né? Passei por bastante Uma dificuldade. superação atrás da outra. Isso, aí fiquei com problema na mão, coluna, né? E um período para voltar, uns 5 anos para voltar a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, eu não tinha como desempenhar aquela função. Aí foi quando me encaminharam para o CRP, Centro de Recuperação Profissional, em Porto Alegre. De Alegrete para Porto Alegre é 580 quilômetros. De Nossa, longe ônibus mesmo, hein? é 8 horas. Porque Alegrete fica na fronteira mesmo, né? Já lá Aham. com o Livramento, Uruguaiana. E eu fui e tinha que escolher uma nova profissão. Eu digo, eu vou escolher eletricidade. Com uma chave e um voltímetro, né? Uma chave de teste, eu posso trabalhar. E quando eu fui fazer esse serviço, depois que me formei em eletricidade, eu Uhum. tive o privilégio e a honra, e eu gostaria de passar para vocês, de ser eletrocutado. Ô, Aqui na louco, minha gente. mão, Você pensou? naquele dia, quando eu estava sendo eletrocutado onde eu estava, Marcelo,
o corpo da gente, quando está sendo eletrocutado, ele vai encolhendo, encolhendo, e você grita e não sai voz. E aquilo assim, sabe, parece que a tua mente vai sumindo, sumindo. Naquele momento eu estava morrendo, eu estava vendo que eu estava morrendo. Uhum. E aí, isso em milésimo de segundo, nem sei que Muito tempo rápido, isso, né? muito rápido. E eu lembro que em pensamento eu disse assim, ó, meu Deus, eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Mas eu pensava, como é que vai ficar meus filhos, como é que eles vão ser criados, sabe, aquilo parece que foi a velocidade Fica da luz. preocupação, né? Da luz, muito grande. Foi Uhum. quando, eu não sei, inconscientemente, eu vi uma mão dar um tapa naquele alicate lá em cima, e Uhum. eu saí da corrente elétrica. E depois foram lá e me viram que eu estava desmaiado, e Uhum. mais um período que eu tive na vida, de passar por aquilo. Então eu comecei a ter um novo olhar pela vida. Há um períodos atrás, eu tive um privilégio de ter sido agraciado com câncer de mama. Olha só. Quimioterapia, dificuldade, 2021, 2018 foi a última quimioterapia que eu Uhum. passei. E eu comecei a ver assim que a vida, o Senhor queria me ensinar alguma coisa. O que eu tinha que fazer mais? Tá, consegui vencer esse câncer, né? Há 2 anos atrás, eu saí do meu trabalho, me deu uma cólica muito forte aqui em casa. Aí Uhum. o primeiro dia que me deu foi numa segunda-feira, e eu não falei para minha esposa, já veio hemorragia. Eu tinha a posse do Rotary, que eu tinha aquela semana em Rio Negro, eu tinha o Uhum. aniversário da minha filha no sábado, dia 22 de julho, que era, e eu tinha uma palestra para dar numa multinacional. Uhum. E eu digo, não posso cancelar todas essas coisas. Terça-feira só colocando sangue. Só colocando Nossa, sangue. E gente do nada céu. dizer para a esposa. Quando foi na quarta-feira, ela viu. Fui para o hospital, já mandaram para outra cidade, e eu fiquei alguns dias hospitalizado. Os médicos me desenganaram com a diverticulite hemorrágica, né? Vieram minha família de Alegrete, tipo para o meu velório, né? Aham. Que não tinha o que fazer. A minha esposa, as pessoas orando para que eu pudesse viver de novo, né? Voltar à vida. E eu lembro, Marcelo, uma coisa muito forte que aconteceu comigo, que quando eu estava naquele hospital, eu fui para um lugar. Eu estava indo para um lugar. E você estava dormindo, você estava, o que aconteceu? E eu ouvi, e não tinha, ninguém me falou, eu vi uma voz me dizendo assim, vamos voltar. E naqueles dias, né, a gente conseguiu, com a oração das pessoas, se restabelecer e voltar de novo à vida e ter esse privilégio de desfrutar desse maior dom que é a vida. E quando eu era para vir para Quitandinha, eu não queria vir para Quitandinha. A minha esposa, que foi chamada para ser a coordenadora de um polo de uma universidade aqui, eu Uhum. fiquei uns 2 meses bicudo com ela. Uhum. Né? Eu queria vir para cá, mas quando foi para vir, eu disse, o que eu vou vir fazer aqui? E de uma maneira ou de outra, mudou uma vizinha aqui para o lado de casa, trabalhava em tal lugar, me convidou para que eu pudesse trabalhar onde eu estou e poder desempenhar esse trabalho. O que eu aprendi com isso na história de Jonas, né? Ele vomita nós aonde ele quer. Uhum. Mesmo que a gente queira fugir, você fazer lá que tá dormindo no Aham. barquinho, né? Vem uma tempestade, vai vomitar, a baleia vai engolir você e Deus vai vomitar você onde é. E se nesse momento de tudo que eu passei agora, nesse tempo aqui no meu trabalho, o carinho, o amor das pessoas aqui também, da igreja onde eu frequento, eu não poderia estar no melhor lugar, amigos mesmo que eu encontrei aqui orando. Tem pessoas que diziam assim para mim, só Taliba, 3 horas da manhã eu estava orando para que Deus pudesse preservar a sua vida. Então, como você falou, Marcelo, dessa vida nós não vamos levar nada, Nada. nada, mas nós vamos levar as maiores riquezas, que é o que? Os bens mais importantes, cuidar do próximo, amar o semelhante, servir ao próximo. E para servir ao outro não precisa ter dinheiro. Às vezes é ter um carinho, uma atenção para Uma a pessoa, conversa, uma uma palavra, conversa, né? perguntar como é que você está, Marcelo, está tudo bem com você? Hoje tem pessoas que já nem perguntam uma para outra como é que estão porque eles não querem se envolver. Mas Verdade. se a gente, né, não servir, não serviu de nada nós servimos aqui a terra. Verdade. Né? Não Eu serviu de acho que nada. acho que o sentido da vida é esse. Não você ser servido, e sim você poder servir, É esse a né? chave do Nós, sucesso. nós estamos agora na época da quaresma, para quem é católico, né? Tem o famoso lava-pés. Eu pergunto para você, você sabe o significado do lava-pés? É você servir o teu próximo, É isso né? mesmo. E até
inscritos do canal que são evangélicos conhecem a história de Jonas, né? E para você que não conhece, né? Jonas estava fugindo, né? Fugindo daquilo que Deus designou ele, né? E ele se escondeu-se de Deus num navio, né? E em alto mar estava uma tempestade tremenda, ele escondido lá, né? Até que jogaram ele em alto mar, ele foi parar na barriga de um peixe, né? Veja só. E Deus vomitou ele na cidade de Nínive. Hoje eu vejo que Deus me vomitou na cidade de Quitandinha por causa do propósito. Tudo isso que eu passei, se não fosse o carinho da minha família, dos pessoal da igreja e de muitas pessoas da população da cidade de Quitandinha que ficaram sabendo. Então eu tenho uma grande gratidão, um grande amor por Deus por ter me mandado para cá, porque ele já sabia que eu ia passar por alguma diversidade e ele precisava de mandar para um lugar que fosse muito especial e que tivesse pessoas especiais, para que eu pudesse até mesmo aprender com tudo isso. E eu, hoje em dia, até nas palestras, nos treinamentos que eu realizo, eu venho buscar para aliviar a dor das pessoas. Porque muitas vezes as minhas dores foram aliviadas porque alguém parou para ver como é que eu estava, perguntou se eu precisava de alguma coisa. É E verdade. muitas vezes eu não precisava de coisas físicas, mas sim de uma atenção, como todos nós, né? Então essa é a chave do sucesso hoje da Terra. Como você Verdade. falou, viver uma vida simples, né? Você me fez lembrar uma história do seu Pedro. Um abraço é seu Pedro, lá do Pangaré, que tem né? Seu Pedro tá contando uma história que ele conversou com um amigo dele, né? E ele tem o costume de plantar pinheiro, né? Ele pega, enche os bolsos de pinhão e ele sai plantando o pinheiro ali, né? Aí chegou um senhor e falou: por que você está plantando pinhão? Você não vai comer? Falou: não, mas eu não tô plantando para mim. Eu tô plantando pro próximo. É isso mesmo. O pinhão que eu tô comendo hoje, alguém plantou para mim comer. Então eu tô fazendo a minha parte. Então a minha parte é essa aqui, eu tô plantando. Então eu acho que o sentido da vida é a hora que você descobrir o sentido de você plantar um pinheiro não para você comer, e sim para o teu próximo se alimentar daquilo ali. E Marcelo, uma coisa assim que me impactou muito na minha vida, quando eu tinha meus 15 anos, e que uma coisa assim que eu gostaria de colocar para todas as pessoas do canal, eu tinha 15 anos, eu trabalhava numa serraria de madeira e olaria, um serviço muito pesado. E meu pai já estava com câncer, né? Então, difícil, ele não conseguia trabalhar. E ele não conseguia ainda o dinheirinho do sindicato rural, que era a aposentadoria que ele ia ter, né? E eu todo mês eu chegava no meu trabalho, meus irmãos ajudavam, e cada mês um ajudava. E eu sempre chegava no meu mês, eu conseguia trazer aquelas bolsas de estopa cheias de comida para ajudar em casa, para o meu pai, para a mãe, para minha irmã. E um dia eu vi assim meu pai numa cadeira de roda, da cadeira de balanço, né? E eu vi que meu pai estava triste, muito triste dele estar ali. Aí eu senti assim, mas pai, a gente está trazendo as comidas para dentro de casa, mas me deu um insight na mente assim, para aí, Ataliba, o teu pai, ele sempre foi o provedor do lar. Ele sempre teve a honra de abrir a guaiaca do cinto e tirar o dinheirinho e dar para a mãe comprar as coisas. Aquilo era uma maneira que ele se sentia como fosse o provedor da casa. Aí sabe o que eu tive aquele momento de, para aí, eu não vou mais fazer as compras para casa. Eu vou dar o dinheiro para o pai. E o pai vai lá e vai tirar da guaiaca de cinto dele, dar para a mãe lá comprar o arroz, o feijãozinho, ir lá no bolicho, né? Fazer isso. Eu nunca esqueci daquilo. E um dia ele disse assim para mim, que ele me chamava meu neguinho, né? O meu pai me chamava de uma maneira muito carinhosa, que era neguinho da Bicina. Meu pai dizia que neguinho da Bicina era um povo que viveu lá na África, que eles eram guerreiros, que eles saíram debaixo para guerrear e não deixar pegar a terra deles. Então ele dizia que eu era um neguinho muito guerreiro, né? E meu pai, naquele dia, assim, quando eu dava o dinheiro para ele, eu vi que houve uma transformação, que ele se sentia feliz de colocar o bolso, a mão no bolso da guaiaca do cinto e dar o dinheiro para minha mãe, para que pudesse. Ali eu vi da dignidade que ele sentia. E durante toda a minha vida, em todos os cargos de liderança que eu tive no mundo empresarial, no mundo eclesiástico, e as pessoas que me conhecem, eu sempre tive um cuidado de ver as pessoas e procurei extrair o melhor delas. E eu sempre tive um cuidado de respeitar, às vezes, as pessoas dentro das suas limitações. Porque eu vi um dia o meu pai ali, triste, porque ele não podia ser o provedor naquele momento, mesmo sendo os filhos que pudessem estar ajudando, como todos nós ajudávamos. Mas eu, naquele momento, eu senti. E eu via depois a felicidade dele conseguir
pegar o dinheirinho e dar lá para a mãe. Ele se sentia como ele fosse útil naquele momento. Então isso me chamou muita atenção e um dos cuidados que eu sempre tive durante a minha vida, onde eu passo, de ter o cuidado de ver realmente o coração das pessoas. Porque muitas vezes a gente está machucando as pessoas achando que a gente está fazendo uma ação boa, como eu achava que eu estava fazendo, e trazendo a comida para casa, aquela coisa, mas eu podia fazer o melhor, dar para o meu pai que ele se sentisse valorizado dentro de casa. Olha só, que história, gente, que história de superação. Então, assim, você que está assistindo o canal, você que está passando por um momento parecido com o momento que o Taliba passou, tá aí, ó, o exemplo de vida, olha só. Então, ele superou seus limites, né? E hoje aqui, conta para nós, Taliba, para quantas pessoas que você dá palestra nos lugares que você vão, assim? Olha, já tive palestra para muitas pessoas, 1.000 pessoas, 500 pessoas, empresas aqui no Paraná, essas multinacionais como Mondelez, Suzerpump, Kraft, cana antiga Kraft, que hoje Mondelez, Gerdau, né? Então, muitas empresas que a gente já realizei palestra, no Rio Grande do Sul também, muitos lugares. E uma das coisas assim que o mais que eu fico feliz é que quando eu chego numa palestra, eu deixo alguém inquieto. Alguém que não goste do que eu falei. Porque quando alguém começa a questionar daquilo que eu falei, eu consegui entrar na mente e no coração dela. Porque aí o propósito nosso é fazer as pessoas repensar a sua vida. E eu vejo, se eu conto para as pessoas a minha história de superação, não fui eu que superei, Marcelo. Foi simplesmente Deus que foi assim, que me deu força. E agora você estava vendo ali muitos, como em Alegrete lá, como você vê aí qual que é o do Alegrete? Esse aqui, é o título, isso, esse aqui é o título Demétrio Legislativo só, da pessoal. Câmara de Vereadores em Alegrete, né? Agora, esse aí foi escolhido comerciário do ano lá de 2005, do Sesc Rio Grande do Sul, do Cindy Loja Alegrete. Aqui é o certificado de quando eu fui qualificado como missionário da Igreja de Jesus Cristo. Ali também foi quando eu fui chamado bispo, né, para a Igreja de Jesus Cristo. Isso aí foi dos Estados Unidos, na época o profeta, presidente mundial da igreja, era o presidente Benson. Eu fui chamado bispo voluntário. Então, certificado de empresa como Gerdau, certificados aí agora como locutor profissional e apresentador de TV, né, Marcelo, para a escola de rádio, né? Então, e esse aqui é meu cantinho, que eu fico gravando meus vídeos, e é um lugarzinho assim que é um aconchego. E eu sou muito grato, Marcelo, porque até mesmo o dia que você falou, até falei para minha esposa, poxa vida, o Marcelo quer fazer uma entrevista comigo, né? E eu me sinto assim que caramba, né? E ele disse assim, não, Thalita, eu entrevisto pessoas desde da pessoa mais simples à mais ilustre, porque todas as pessoas são ilustres perante Deus, né? Sim. Aqui na Terra só o que distingue muitas vezes é cargos, e cargos para Deus não tem importância, né? Não tem importância, então, porque exatamente. Um dia perguntaram para Jesus quem é o maior no reino de Deus, aí Jesus disse assim, aquele que serve. É isso aí. Entende? Então, às vezes uma pessoa na recepção, qualquer lugar, essas pessoas são especiais, né? Então, fiquei muito grato de passar aí para vocês sobre essas informações, um pouco da minha história de vida, né, que eu sei que para alguém não é tão impactante, mas as pessoas que se criaram comigo e viram da onde eu vim e aonde eu cheguei, Marcelo, é Deus. Esse dia eu estava conversando com a minha irmã, que a gente faz ligações de vídeo, né? E um dia desses eu fui fazer um curso de imersão de 3 dias, né? E depois eu cheguei de lá e eu liguei para ela assim, muito obrigado, mana, por você nunca ter deixado de acreditar na minha pessoa. Porque, Marcelo, teve um momento na minha vida que eu passei assim que foi muito difícil mesmo. E o que mais me deu força na época, Marcelo, assim, coisa assim que foi difícil para eu superar, foi 3 coisas fundamentais. Olha só, pessoal, importante, hein? Foi a Júlia, minha filha mais velha, o Harold, meu filho do meio, e a Kerolai, minha filha. Eles me deram assim, eu não desanimar, porque eu sabia, se eu desistisse de muitas coisas, eu ia cortar
muitas promessas que tinham para eles. E eu vejo assim que a maior referência que eu tenho na minha vida são meus 3 filhos, porque eles foram assim, o momento da minha vida foi o que me deu vontade de continuar cada vez batalhando mais. Porque se eu parasse no meio do caminho, quem sabe eles não teriam a estrutura que eles teriam hoje. E a estrutura maior na vida deles. Eu lembro, eu fui missionário voluntário para a Igreja de Jesus Cristo no estado de Pernambuco durante 2 anos, né? Morei lá em Garanhuns, Olinda, Jabotão dos Guarará, Palmeira dos Índios. E uma das coisas que eu sempre dizia para eles assim, ó, meus filhos, a maior herança que eu vou deixar para vocês seguir a Jesus Cristo. E dá para você ver que, né, tive a Júlia, minha filha, foi missionária voluntária em Santos. Nossa, São Paulo. São Paulo, 1 Cidade ano e linda, hein? meio. O meu filho Herge, em Piracicaba, foi missionário voluntário lá também, né? E a outra, minha filha, a Caroline, foi missionária voluntária em Cali, na Colômbia, né? Olha Então, só. quer dizer assim que eu mostrei para eles, um dia até a minha filha chegou e perguntou, pai, eu quero trancar minha faculdade de arquitetura, eu quero ir ser missionária, o que o senhor acha? Eu disse, Uhum. filha, um dia quando você chegar perante Deus, ele não vai perguntar para você quantas faculdades, pós-graduação, doutorado, ele vai perguntar para você quantos filhos dele você ajudou na terra a entender os propósitos dessa vida terrena. Olha só, pessoal. Então, Isso é isso fundamental. eu ensinei para eles assim a vida social, Uhum. amar as pessoas, ajudar o próximo. Então eu vejo assim, Marcelo, um dia alguém, porque eu fui uma pessoa que tive algumas conquistas e depois perdi, né? Há muitos anos atrás, alguém chegou e perguntou assim para mim, Satali, você é um homem fracassado, né? Eu digo assim, em que aspecto? Ah, o senhor não tem um carro, o senhor não tem isso, não tem uma casa aluga, o senhor... Eu olhei para ele e disse assim, o senhor sabia que eu tenho 3 filhos, que eu ensinei todos os valores que o meu bisavô passou para o meu avô, do meu avô passou para o meu pai, e eu passei para eles que vai ser um legado, não herança, mas um legado de gerações. Eu sou a pessoa muito mais rica da E Terra. vale mais do que ouro. Porque o Mais do ouro que se ouro. acaba, o ladrão rouba, mas todo ensinamento que você dá para tua família, para o teu próximo, isso vai marcar a pessoa pro resto da vida. Então, todo ensinamento que você passa adiante, a pessoa nunca mais vai te esquecer. Qualquer profissão que você trabalhe, desde uma pequena empresa, até mesmo uma grande empresa, um escritório, né? Alguém te ensinou, alguém foi teu mestre, né? Eu acho assim que o primeiro mestre em casa é o pai e a mãe. E Marcelo, sabe o que eu acho mais fantástico? Que eu acho que é a recompensa de todas as coisas, né? Um dia eu passei e vi o esposo da minha filha passando a roupa para ela para ir para a igreja, né? Uhum. E eu digo assim, ai filha, parabéns, tu passou com um homem que passa a tua roupa, cuida. Ela disse assim, pai, ele só faz o que você fazia para nós. Olha só, gente. E uma das coisas assim, Marcelo, o que é a maior fortuna de um homem? Quando eu vou para a casa deles, o que eu ensinei, meio-dia, na hora de almoçar, abençoar o alimento. De manhã orar e à noite orar. E a coisa que eu mais acho fantástico quando eu chego na casa deles, eles estão ensinando isso para os meus netos. Muito importante, isso daí não tem preço, Não né? tem preço. Tem, Então, tem coisas na vida que tem preço, o dinheiro compra, mas isso é valor, e valor ninguém tira, né? E assim, alimento para a alma, né? A oração, né? Vai se alimentar. O corpo precisa de alimento, só que a alma também precisa. Assim como a gente se alimenta, toma café, merenda, almoça, né? Tem o café da tarde, tem a janta, né? Para alimentar o corpo, acredito que a alma é a mesma coisa. e Marcelo, mas uma das coisas que eu gostaria, que é impactante, que eu vou contar para você, que eu acho que você vai achar bem interessante. Então, 2018 foi quando eu terminei a última quimioterapia. Foi o dia do 20 de setembro. E eu sou sozinho, né, sem ninguém, terminando a quimioterapia, né, e meu filho, pai, tem que arrumar alguém para você casar, pai, isso e aquilo. Uhum. E eu entrei num grupo de WhatsApp lá, que a igreja tem, para as Uhum. pessoas separadas, Olha solteiras, só, né? lugar certo, hein? E Uhum. aí eu entrei num grupo desses, né? E lá tinha uma moça muito falante, muito Uhum. comunicativa, muito especial. E eu digo, caramba, essa moça é muito inteligente. Essa moça aí não é para mim, né? Uhum. Mas eu peguei e Deus assim para mim assim, vai lá no privado dela e pergunta
se ela gostaria de namorar. Eu Hum, morando aqui na cidade de Mandirituba, aqui do lado de olha só, Quitandinha. gente. E ela morando lá no Espírito Santo, em Cachoeira do Itapemirim. E eu daqui um pouco eu entro lá no O privado amor não dela. tem distância Aí eu mesmo, hein? perguntei Olha para ela só. assim: olha, tudo bem? Eu só tá ali, eu vejo você lá no grupo interagindo e tudo mais, assim, você gostaria de namorar? E ela disse assim: não, eu não quero namorar, estou voltando para os Estados Unidos e eu não quero me envolver com ninguém. Mas se você fosse namorar e querer casar, que tipo de homem você gostaria? E ela disse bem assim: um homem que honre mais e que sirva a Deus, que ame mais a Deus do que eu. Eu digo: eu sou esse homem. Olha só. Aí ela pegou o dia 20 de setembro de 2018. Eu digo: você quer namorar comigo? Não, então tá, vamos começar a namorar. Pelo WhatsApp, mas se falava, conversava e tudo aquilo, né? Ela Uhum. conhecia meus amigos e a família. Ela chegou em setembro, 20 de setembro, eu lembro que foi dia da Revolução Farroupilha, dia do Gaúcho, né? Que a gente Olha começou a só, namorar, gente. de Aham. 2018. E naquele mês de setembro, outubro, ela disse assim: Taliba, eu sinto que nós devemos nos casar. Eu digo: então tá, pega teus documentos, chega aqui até o dia 31 aqui em Cachoeira do Itapemirim, e o Uhum. dia primeiro, 2, 1º de novembro, qual que é feriado? É o 15, né? 15, 15 de novembro. Aí Uhum. dá a entrada aqui, o dia 1º, nós entramos dia 2, a gente dá a entrada nos papéis, o dia 16 a gente casa. Uhum. Beleza, fui, peguei férias no meu trabalho, fui para lá, cheguei lá, o dia 2 de novembro, né? Nós demos entrar nos papéis, o dia 16 de novembro a gente casou. A mãe dela estava nos Estados Unidos, Olha só. interessante isso. E eu digo: a tua mãe vai vir para o Brasil para o nosso casamento. Isso nesse período, que deu 3 meses entre namoro e casamento, né? Aham. E aconteceu que a mãe dela, saiu uma consulta dela lá em Cachoeira do Itapemirim, a mãe dela teve que vir dos Estados Unidos e conseguiu ficar para o casamento nosso. E já 2019, a Penha largou tudo lá e veio embora para cá. E faz 6 anos que nós estamos Olha casados. só que benção de Deus, hein, E, pessoal? e sabe o que, que eu gostaria de deixar a mensagem? Muitas vezes nossas vidas parece assim que a gente não tem esperança, parece que as coisas estão difíceis, mas é só nós ser fiel. Deus vai dar recompensa para a gente de tudo aquilo. E hoje, aprender todas as coisas que aconteceu na minha vida, perdas, ela é recompensa de Deus, né? Para que eu pudesse ter ficado firme ali e hoje uma desfrutar do que a gente tem aqui, um casamento e uma pessoa que me apoia muito aqui na cidade, entende? Em todos os aspectos, né? No meu trabalho, na vida religiosa, né? Então, eu gostaria de passar para vocês aí daqui um pouco as pessoas dizem: mas isso é impossível, nem se conhecia, como é que foram casar? Mas Aham. é que quando Deus prepara, Ele dá, capacita a gente para aquela Tudo é por benção. Deus, né? Tudo Tudo é por por Deus. E Deus. você colocou na mão dele. Você fez o correto, fez o certo. Porque a tua confiança tem que vir de Deus, né? Então estava na mão dele, foi escolhido por ele, né? Sim, e tudo é tudo na hora certa, né? Então, é isso, nós temos assim um privilégio de estar aqui na cidade, podendo ajudar muitas pessoas também. Hoje, eu sempre digo para minha esposa, eu digo assim: foi muito rápido eu ter ficado conhecido aqui na cidade. Foi Uhum. muito rápido, assim. E eu faz o quê? 4 anos que eu estou morando aqui em Quitandinha, 4, 5 anos, né? Aham. E nesses 5 anos eu conhecia há 3 anos atrás Quitandinha, da entrada ali do portal até o mercado aqui que tem aqui, o Assis Aham. Negrelli, né? E hoje eu vejo a magnitude dessa cidade que tem, que eu nem imaginava o que tem de coisas maravilhosas aqui, né? Mas sabe o que que é, Taliba? É o que eu busco nas pessoas, como a Taliba comentou, né? Desde o começo do vídeo, né? Desde do pequeno, grande, o médio. Eu só busco uma coisa, independente da tua profissão, independente de onde que você mora, se você mora na cidade, no sítio, no campo, numa caverna, eu busco isso aqui. Cada um tem a sua luz. É E é isso isso que me mesmo. atrai. Então, se eu tô te entrevistando, é porque a tua luz chegou até mim e foi mais forte. E aonde você passa, você transmite luz. E a luz não serve só para você, mas serve para você iluminar o caminho dos outros. Então, Taliba, essa é uma homenagem para você do canal Simples e Campeiro. É um prazer estar
entrevistando você, né? E gostaria que você deixasse uma última mensagem, que é um conselho para os jovens, nossa juventude, que hoje está muito ligado na tecnologia da internet, né? E qual é o conselho que você gostaria de deixar? Que eles busquem ter um sonho e um propósito na vida deles e saber qual é o chamado deles na Terra. Quando você saber onde você vem, por que você está aqui, você vai conseguir entender a chave do teu propósito terreno. Porque diz o livro do Hugo Mandino, né, que muitas vezes a gente tem muitas pessoas mortas-vivas na Terra, que não entenderam seu chamado, seu propósito. E para isso, busque sonhos, os seus sonhos, não o sonho dos seus pais, da sua mãe ou de alguém. Aquela essência que colocou Deus lá dentro de você. Sabe, a luz essa que você falou, a luz de Cristo, não estou falando sobre religião, estou falando sobre o teu propósito. Não foi criado um universo, tudo isso, Marcelo, um Deus mandar, agora nós estamos essa semana da E foi a Páscoa, primeira coisa que ele falou, haja luz, né? haja luz. Ele não criou tudo isso, ele não criou você com as suas próprias mãos para vir à Terra, é só passar pela Terra. Então ele tem um propósito tão grande, então você descubra esse propósito. Descubra qual é o teu chamado na Terra. Eu sei qual é o meu chamado na Terra. E não foi agora. Não foi quando eu tinha meus 15, 16 anos. Levou um tempo para que eu pudesse entender qual é o meu chamado na Terra. Mas eu buscava isso. Eu buscava. E o Senhor diz, né? Pedi e receberei. Batei e vos aberto. Então peçam qual é o chamado de você na Terra. Qual é a missão de você. Olha E só, você veio para a tua família. Cada um de nós vem para a família de nós com uma missão dentro da nossa família. É uma missão que a gente tem. Então, quando você achar essa missão, eu gosto muito de jovem, eu sempre trabalhei muito com jovem, como quando era coordenador da Chácara dos Mini Quatro Pinheiro, quando eu era educador, quando eu fui conselheiro tutelar em Alegrete, eu sempre gostei de trabalhar com jovens, e principalmente jovens em vulnerabilidade social, aqueles que parecem assim, que até mesmo quando eu trabalhava como educador social, como coordenador de fundação, o nível 5, que o juiz, casa de acolhimento, ninguém mais dava nada, a família tinha excluído. E aí nós entrava e fazia começar a voltar neles o sonho deles, entender a essência deles. E muitos deles conseguiam reverter e voltar para o caminho da onde eles foram chamados. olha só, gente, que ensinamento, hein? Taliba, simples na aparência, mas não na sua essência. Olha só que beleza. Taliba, Deus abençoe. Obrigado, Muito obrigado Marcelo. pela entrevista. Foi um prazer estar aqui com você, O prazer Marcelo. foi todo meu. Pessoal, se inscreve no canal, dá seu like e compartilha. Canal Simples e Campeiro é desse jeito.